Mauro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Compartilhar a minha tela. Aqui você consegue ver a minha tela. Vocês conseguem ver o meu slide? Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Olá a todos, eu sou Alejandro Linaio. Vou compartilhar com vocês alguma da nossa experiência trabalhando em gestão de eventos extremos na região latina e do Caribe. Para começar, eu acredito que seria interessante mencionar que até hoje, a região mais impactada no nosso planeta são as regiões que estão com eventos hidroclimáticos. A gente pode ver, então, que existem muitos dados hoje na América Latina que sugerem, tanto no nível regional como nacional, tá? Os dados sugerem que dentro desses grupos de eventos hidroclimáticos, os maiores níveis de desastres, tanto em sua frequência como em impacto, estão associados com eventos que se relacionam com chuvas intensas, principalmente com inundações e deslizes também. Então, aqui eu tenho uma imagem para mostrar para vocês que nos força a pensar em como enfrentar esse desafio na América Latina. E também existe uma pergunta importante a ser: o que pode ser definido como uma agenda apropriada para lidar com esses desastres, principalmente num contexto regional? E a gente divide em 4 pontos: integralidade, relevância, participação e sustentabilidade, porque temos realidades bem complexas. Baseado na nossa experiência e também nos resultados de alguns produtos de pesquisas comparativas que nos envolvemos, nós temos como propostas uma estratégia para lidar com esses eventos, que inicialmente incluem 5 grupos de ação. O primeiro grupo de ação foca no diagnóstico, ou seja, o que é necessário para a identificação do problema. O segundo promove prospectiva, ou seja, a identificação de ações que podem ser promovidas hoje, tá? Para evitar o potencial de novos riscos e de novos cenários futuros. Essas ações são sempre relacionadas com planejamento urbano, com gestão terrestre, planejamento de bacias, educação, normativas, jurídico, então tem uma parte também social e educacional. E o outro pilar seria a parte corretiva, ou seja, a gente trabalha com trabalhos de controle de erosão, que pode diminuir a quantidade de desastre que já existe. E esse grupo cuida de toda a parte de reforço e infraestrutura, ou seja, de obras, para fazer controle de fluxos de debris, ou seja, de estilhaços e outras consequências, né, principalmente de deslizes. O outro trabalha também em preparação e resposta institucional e comunicação. Tem uma articulação para trabalhar com a promoção aí de melhores estratégias e também implementação de sistemas de avisos. E também descobrimos que é bem interessante trabalhar num grupo com ações transversais. Ou seja, existe aí uma promoção de ação para ajudar também a fortalecimento institucional, ajudar controle qualitativo de todas as atividades sendo implementadas. Agora, baseado nessa estratégia, a gente tem aí trabalhado no passado em alguns projetos regionais, com o propósito de mensurar forças e agendas locais que foram promovidas na América Latina e na região do Caribe para reduzir
o impacto de desastres associados com fluxos. Então, aqui você consegue ver um dos resultados que tivemos, que trabalhamos nesse tipo de projeto. Eu acho que é super importante compartilhar com vocês esses aspectos, porque principalmente a respeito da nossa experiência nessa redução de diferentes tipos, veja, de eventos, não somente hidroclimáticos, tá? De eventos extremos numa região. Sim, inicialmente, claro, é importante falar, na maioria desses países é possível perceber que muito de trabalho foi feito nesse trabalho com diferentes aspectos e trabalho desses cenários. O produto disso é normalmente muito bom, muito sólido, muito rigoroso. Então, a gente tem um esforço importante que é feito para caracterizar a região em diferentes aspectos, diferentes cenários, diferentes riscos. Mas, tristemente, eu diria, a gente vê muitos dos diagnósticos foram presumidos como um fim em si mesmos e não como meios de transformação. O que precisa ser transformado para reduzir esses cenários de riscos e desastres. Então, a sugestão é que é necessário achar melhor maneiras de usar essas informações que normalmente são armazenadas em trabalhos técnicos. Então, eu acho que é importante trabalhar com as definições e transformá-las em políticas públicas. Ok. Finalmente, eu gostaria de falar de um outro desafio muito grande que precisa ser enfrentado para a promoção de soluções sustentáveis no nosso continente, é trabalhar com padrões anárquicos que temos em praticamente todo o continente, né? Essas opções são vulneráveis. Então, eu acho interessante falar de documento escrito por um estudo latino-americano que fala a respeito disso. Que ele diz que não existe evidência que sustenta o que a gente chama de desenvolvimento urbano e está realmente satisfazendo as necessidades da maioria dos habitantes das nossas cidades. E esse fato promove padrões de ocupação urbanos que permitem a construção permanente de novos e velhos cenários de vulnerabilidade. Então, os benefícios do desenvolvimento urbano atuais são normalmente limitados somente para aqueles que têm acessibilidade financeira. Então, isso é importante explicar isso, porque ele explica porque em tantas regiões do mundo a dinâmica da informalidade emerge como forma alternativa de sobrevivência e ignore 100% a gestão e regulamentação urbana e environmental de território e suas guidelines, seus manuais, suas orientações. E isso transforma a gestão de risco em um desastre e traz e ainda maior. Então, essa análise e essas situações e contextos das nossas regiões precisam ser trabalhadas com maneiras e inovações inovadoras, porque temos cenários complexos em diferentes cenários urbanos. Agora, é claro que não é possível, não é? Oferecer uma solução mágica para esses desafios tão grandes que precisam ser enfrentados, né, numa região. E, de qualquer maneira, eu gostaria de mencionar, nesse último slide, que eu quero compartilhar aqui com vocês, algumas experiências específicas, que eu diria que são forças não tradicionais para ajudar com essas reduções, tá? E o que a gente tem trabalhado no último ano é, primeiro, relacionar com o uso de vulnerabilidade social e percepção social de riscos locais e mapeamentos, estudos. Isso é parte da avaliação urbana. E nós demonstramos que isso aqui mostrou que a gente consegue identificar o que a gente chama de soft problems, ou seja, problemas de nível abstrato social, que precisa de uma integração institucional. E aqui você tem uma experiência no meio da tela. É o uso de novas tecnologias para promover acesso social
a um conhecimento rico com diferentes cenários e dar empoderamento a cidadãos com diferentes reduções e técnicas. E também, uma outra experiência, ela está associada à produção de material e ferramentas que pode ajudar com esforços educacionais que ensinam não somente como responder melhor em caso de um desastre, mas também como melhor qualificar a dinâmica de novos territórios e territórios locais. Então, é isso. Esse é meu último slide que eu preparei para preparar para a minha pequena apresentação de 10 minutinhos. Eu agradeço o tempo e a atenção. Obrigado, Alejandro.